Olá, às vezes a gente gosta de dizer assim, só nós, né? Tem uma vontade de exclusividade. Nos diálogos entre diferentes grupos cristãos, isso aparece, mas nem sempre de uma forma correta, porque a gente usa o só quando não deveria, algumas vezes, para valorizar a nós mesmos, né? De forma tosca, isso aparece em redes sociais, né? Há algum tempo, alguns calvinistas publicavam assim: o calvinismo é o evangelho. De forma mais discreta também acontece, mas me afeta mais e eu fico mais chateado com isso quando surge da boca de teólogos. Eu escutei teólogos luteranos dizerem algo assim que só entre os luteranos há justificação pela fé pregada, né, de forma que as pessoas entendam. Isso me incomoda, sempre me incomodou, porque eu conheci em primeira mão pessoas próximas a mim que foram para uma igreja presbiteriana e ali puderam dizer para mim, né, olha, agora eu entendo que Cristo me acolhe, que Deus me acolhe pela obra de Cristo, pelos méritos de Cristo, e não depende de eu viver uma vida assim ou assado. Né? Isso, então, já me diz, olha, para que dizer isso se não é a verdade na experiência das pessoas, né? É claro que há uma diferença no ensino do lugar da lei, há uma diferença do lugar das boas obras entre luteranos e outros grupos, sim, mas há uma diferença de ênfase muito mais do que qualquer coisa. Mas eu não posso, a partir daí, querer dizer assim, então lá ninguém entende a justificação por graça mediante a fé. Com que direito eu afirmo isso sobre o outro? Né? Como é que eu posso invadir o espaço do outro e dizer, vocês não podem entender porque é isso que a gente às vezes faz, né? A gente deduz demais sobre o outro sem conhecer. Pois bem, isso eu acho que é um grande problema. Também já escutei coisas mais toscas ainda, né? Aquela afirmação rápida, já que se nega a presença de Cristo, presença real de Cristo no sacramento, então alguém concluiu assim e um teólogo proferiu a seguinte frase, né? Os reformados não têm perdão porque eles não, onde não há Cristo não há perdão. Infelizmente, eu escutei isso de um teólogo, né, de um teólogo com uma formação que levou anos. Então é triste, né, é triste. Falando de sacramento, né, já afirmei que há uma diferença séria aí, mas também eu acho que às vezes os luteranos tendem a pensar que só eles têm uma vida, ou só nós luteranos temos uma vida sacramental, né, só nós valorizamos os sacramentos no dia a dia da igreja. Porque às vezes os luteranos entendem que todos os reformados estão num pacote que seria uma visão mais evangelical norte-americana, de que os sacramentos são meramente ordenanças de Deus, de que os sacramentos são meramente símbolos dispensáveis, né? Como se não tivesse nenhuma repercussão para as pessoas realmente, o que não é verdade. E aí, para exemplificar isso, primeiro eu leio um trechinho desse livro que eu apresentei recentemente aqui, que é escrito por um sujeito reformado, né, dos Estados Unidos, embora tenha uma formação na Europa continental. Mas olha, só leio um trechinho, né? Ele está falando sobre a igreja, a importância da igreja organizada, e diz assim: o Espírito atua por meio da proclamação da palavra, da ceia do Senhor, do batismo, da liderança e do ministério, da imposição de mãos e da disciplina eclesiástica. Por todos esses meios, o Espírito nos capacita a ter um encontro com Deus vivo e experimentar a sua salvação. A ideia que circula entre alguns luteranos de que no meio reformado não se pensa em meios é equivocada, né? Aqui é claro que eu não estou dizendo que é igual, né, mas há uma valorização do sacramento e da palavra como fundamental para a vida da igreja. Eu vou já acrescentar mais um exemplo, que eu leio de uma postagem no Facebook de um amigo, né, um pastor da Igreja Presbiteriana Independente, o André Oliveira. Falando da ceia, ele diz o seguinte: para nós, reformados, a ceia não é um mero memorial, é o sacramento onde espiritualmente nos alimentamos do corpo e sangue de Cristo.
por meio da atuação do Espírito Santo, somos transportados às esferas celestiais e nos unimos ao Senhor que está vivo. Assim, a Santa Ceia é o alimento fundamental para a vida do cristão. Se alguém pensa que eu vou incorrer em unionismo, no que eu vou dizer daqui para frente, está enganado, né? Eu não estou dizendo que isso aqui é similar à doutrina luterana, né? É óbvio que aqui a gente vê as institutas ecoando, né? As institutas de Calvino ecoando aqui. O que eu quero dizer é, a doutrina sobre o que é o sacramento é diferente, mas eu não posso negar de forma alguma. E eu sei que o André Oliveira, ele como é uma pessoa de boa formação, né, bem consistente, ele sabe, ele tem plena ciência das diferenças, ele sabe que isso aqui é reformado, né, e é o que ele confessa, mas o que está aqui confessado, o que está aqui dito, embora eu possa dizer, a partir da minha confessionalidade, não é o que eu entendo como correto, eu não posso negar que isso aqui deixe o sacramento com um lugar fundamental na vida da igreja. Eu não posso olhar para o presbiteriano, o André Oliveira e a sua comunidade e dizer o sacramento não tem lugar porque eles não são luteranos, porque eles negam a presença real tal qual nós ensinamos, né? Mesmo entendendo diferentemente, o sacramento tem um lugar fundamental na vida da igreja. Tanto é que eles anseiam pelo sacramento de tal forma. Acho que qualquer pessoa que tem um mínimo de atenção percebe o que eu estou querendo dizer aqui, né? Eu estou querendo dizer que, mesmo sendo uma doutrina ensinada de forma diferente sobre o que é, a dinâmica do sacramento tem lugar na igreja. Eu já presenciei também um luterano questionando assim: mas se os presbiterianos entendem que há uma predestinação, eles não têm como valorizar os meios. É uma pergunta sem sentido por dois motivos, né? Primeiro, porque ela esquece a doutrina luterana da eleição. E segundo lugar, porque também não faz sentido dizer isso, né? Só porque Deus predestinou, como se ele não fosse usar meios para alcançar os predestinados, né? Seria o mesmo que lembrar da parábola da ovelha perdida, né? Dizer que a 100ª ovelha, só porque o pastor a quer de volta, ele não vai caminhar até ela, não vai se esforçar para alcançá-la, né? Não faz sentido, né? Deus usa meios e os reformados afirmam isso também, né? Então, é isso que eu queria marcar hoje, né? Marcar o fato de que há diferenças, mas a gente não precisa se apressar ao só, né? E por que isso é importante nesse caso da vida sacramental? Mesmo eu afirmando que há uma diferença que é tão importante, né, a diferença do entendimento do sacramento é tão importante ao ponto de que eu posso dizer assim, apesar de ver com bons olhos o que está aqui, não é suficiente para a gente se unir e dizer o sacramento é a mesma coisa para nós dois. É importante porque eu consigo perceber facilmente que o pastor André Oliveira vai olhar para os luteranos e entender a dinâmica da vida sacramental da igreja e entender a importância do sacramento para a nossa vida na igreja muito mais fácil do que um evangelical olhando para a gente, né, que acha que o sacramento às vezes é só um símbolo, é só uma ordenança e tal. E nós também podemos olhar para esses irmãos presbiterianos e entender muito mais facilmente, olha, eles valorizam o sacramento e o sacramento, porque nós temos uma valorização também, nós entendemos a falta que faz o sacramento para eles, né, no entendimento deles. Isso é bom para a gente poder caminhar, poder se entender, não falar sobre o outro que não é próprio do outro, né? É só isso que eu queria dizer. Eu acho que se alguém quiser entender errado e quiser entender que eu estou falando sobre unionismo, forçar a barra do que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo nada disso, né? Mas eu estou dizendo assim, respeitemo-nos e entendamos as diferenças, mas também as semelhanças que pelo menos nos ajudam a nos entendermos, né? E a nos respeitarmos. Eu não posso, isso é só uma nota final, né? Eu não tenho o direito de chegar para um grupo presbiteriano e dizer vocês não podem valorizar o sacramento porque negam a presença real como nós pensamos.
Não, eles podem valorizar o sacramento, mesmo eu entendendo que o entendimento, no fundo, não é o meu, não é o correto, mas eles têm todo o direito de valorizar o sacramento a partir do entendimento deles sobre o sacramento. Né? Questão mínima de respeito. É isso por hoje. Um abraço e até a próxima, que eu não sei quando será nem sobre o que será.